Sejam bem-vindos a mais um ACADcast. Estamos aqui no estúdio da ACAD Seguros. Eu, Sheila, e tem mais convidados que já já falo quem são. Mas, ó, antes de começar tudo, queria convidar vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, por favor, para se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque vocês vão saber quais serão os próximos episódios de ACADcast que vai sair. Comenta aqui embaixo também o que você quer ver no nos próximos episódios, né, do ACADcast. Além do YouTube, você pode escutar a gente pelo... Spotify. E também você pode seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Estamos em todas as redes como a CAD Seguros. ACAD Seguros, exatamente. A gente tá, então... Tem o X, tem o TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tá faltando algum? YouTube, YouTube Shorts. Kawaii tem? É, Já 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 a Kawaii faltou tá já. chegando aí também. Pronto. Mas, e as outras ferramentas que vão chegar por aí? Porque Exato. certeza vai chegar alguma nova aí que a Em gente alguma vai estar delas presente. vocês vão nos encontrar. É, hoje a gente está aqui com o Lucas, com o Rodrigo. Obrigado, gente, por estar participando com a Muito obrigada. gente. A gente A gente que agradece. agradece. Antes da gente começar, Viu o alinhamento, né? A entendeu? gente Que que isso, né? agradece. Ao mesmo Que tempo, isso. Não, Lucas é da você vê essa HubSex. energia. É, não, que isso. Lucas é da HubSex, você é da HubTio. Sim. Vamos começar vamos fatiado, né? A gente acabou de sair de um episódio aí, no episódio passado, que foi do Compliance, a Giovana, que estava junto com a gente, falou assim, para resolver qualquer problema, vamos fatiar, vamos fazer por partes. Isso aí. Lucas primeiro, HubSegs. Se apresenta aí, fala quem é o Lucas, o que está fazendo aqui com a gente? Não, o Lucas trabalha no mercado de seguros há mais de 15 anos, né? Trabalhei para grandes corretoras multinacionais, para grandes seguradoras multinacionais. Em 2017, eu e mais alguns sócios que também são do mercado, já foram de mercado de seguradoras, resolvemos abrir uma assessoria de seguros, né? E começamos em Belo Horizonte, é a nossa cidade natal. Eu sou mineiro, somos 3 mineiros e um goiano, tá? Uhum. E a gente deu muito certo, era uma assessoria que a gente tinha um potencial técnico muito grande, a gente trabalhou para seguradoras com bastante expertise técnica, então a gente trouxe isso para bastante corretor. Foi dando muito certo, muitas seguradoras foram procurando a gente, e a gente foi resolvendo as dores dessas seguradoras em vários estados, então a gente foi expandindo muito rápido. Hoje, semana que vem, no dia 7 de junho, a Hurlsex completa 8 anos. Então, Bom, somos um bebê, tem muita assessoria aí de 20 anos, 30 anos de mercado, né? 15 anos. A É. gente é uma startup, começamos há 8 anos atrás e hoje a gente atende o Brasil inteiro e atende mais de 32 seguradoras. Então foi uma bela de uma expansão, né? E essa abertura, essa parceria e a abertura de uma nova empresa de tecnologia que é a HubTio, que o Rodrigo é CEO, foi muito pensando nos próximos passos de expansão que a assessoria tem que dar, né? Com certeza. Eu acho que hoje você atender um volume muito grande, hoje a gente atende mais de 6 mil corretores no Brasil inteiro. Não, Então, muito bom. atender esse volume todo, se a gente não trouxer muita tecnologia para dentro de casa, a gente começa a ter gaps ali de atendimentos, né? O ser humano hoje não consegue ter essa velocidade de atendimento, né? Nós somos seres humanos, e toda vez que a gente quiser competir contra uma máquina, a gente vai perder. Acho que esse é o primeiro insight que fez com que a gente trouxesse tecnologia para dentro da operação. só quantos anos que você comentou? 8. 8. Caraca. E a introdução com tecnologia foi faz 8 anos também ou foi bem menos? Não, foi há 1 ano e meio atrás. O Rodrigo tem um background que ele vai fazer a Já, apresentação ali já. dele. Ele já é conhecido de muitos anos, né? De todos nós. E ele já trabalhava muito nesse nicho, fazendo projetos de inteligência artificial, desenvolvendo coisas para outros nichos do mercado, né? E quando a gente olhou para o mercado de seguros, a gente olha que o mercado de seguros ele está sempre muito atrasado no mercado financeiro, né? Se você vê o nosso mercado financeiro, às vezes ele é referência até para países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, ele está super evoluído em tecnologia, né? E quando você pega o mercado de seguros, a gente vê um mercado um pouco mais tradicional, um pouco mais resistente, um pouco mais resistente à tecnologia, né? E a gente queria entender o que esse formato só do cafezinho, só do relacionamento, ele não é tão escalável. Uhum. Entende? Eu não consigo. É muito caro atender 6 mil corretores e sair para tomar café com cada um deles. Entende? Haja Ao café. mesmo tempo, depois da pandemia, a gente notou muito que o perfil que os corretores almejam de uma seguradora também mudou muito. Antes da pandemia, essa questão de você estar presente, visitando a corretora presencialmente todas as semanas, era muito importante. Só que depois da pandemia,
eu acho que todo mundo reviu muito seus valores, né? E hoje a gente, às vezes os corretores querem mais que você entregue um serviço, entregue um bom serviço, entregue rápido, do que você seja de fato amigo dele. Se você for, melhor ainda. É ótimo. Se for natural, eu ainda valorizo muito a parte do relacionamento, mas eu acho que produtos transacionais, eu acho que a tecnologia suporta muito bem. Produtos de grandes riscos, produtos mais complexos, de ticket extremamente alto, aí eu acho que essa parte do cafezinho, do relacionamento, do olho no olho, ainda é muito importante e a Uhum. IA e a tecnologia ainda não substitui o ser humano. Perfeito. Com certeza. O corretor, a gente até internamente estava conversando que o perfil do corretor, hoje a gente conseguiu traçar três perfis grandes assim de corretor. E tem aquele corretor que é o relacional, existe, é necessário esse tete a Contato. tete, esse contato. E também tem aquele corretor que é digital, totalmente digital, que já não Mais prático. precisa mais disso, É não precisa. autosservice quase, né? Exatamente, existe e tem são três vertentes, mas são essas duas são os extremos opostos ali. É, já vamos começar, mas calma, tem que começar contigo também, né, Legal, Rodrigo? legal. O Up to You, quem é você? Quem é você que... Olha, eu sou Rodrigo, também sou Ótimo. mineiro, e eu comecei minha Ah, carreira. vocês dois são mineiros? Sim, sim. Olha. Eu comecei minha carreira numa grande seguradora de banco, e acabou que, como era seguradora de banco, eu acabei indo para a parte do banco e fiz minha carreira toda dentro de uma instituição financeira, de uma grande instituição financeira. Isso foi legal porque eu pude passar por várias áreas, né? Pensa no mundo de banco, 40 mil funcionários, áreas e áreas e áreas. Isso foi super interessante para mim. E uma das áreas que foi muito assim, foi um ponto diferencial assim na minha carreira foi quando eu assumi uma área de segmentos de empresas, pequenas e médias. Que aí vai um pouco ao encontro do que o Lucas já estava conversando, falando, e eu vi qual é a oportunidade que a gente tem de apoiar pequenas e médias empresas. E aí é onde estão a maioria dos corretores. Quando a gente pensa assim, Sim, são sim. pequenas e médias empresas que tem um corretor lá vendendo, que tem uma empresa que pode estar até crescendo, tendo funcionários, mas quem cuida é o Corretor. primo que cuida do financeiro, é a fulano que cuida do RH, são pessoas conhecidas e eu vi uma oportunidade enorme de poder ajudar a apoiar esse público, esse segmento. Aí eu fiz toda a minha carreira, eu cheguei no momento da minha carreira em que, de forma programada, eu fiz um sabático, e nesse sabático, eu não consegui ficar parado, é impressionante isso. Ai, Você que fala assim, vou inveja. fazer um sabático Não e é, vou não acordar às foi o 10 da sabático, manhã. não foi. Não consigo. Eu fui em busca do que estava acontecendo de novo. E isso já tem mais de 2 anos. O ChatGPT ele foi lançado no final de 2022, assim. Uhum. Imagina, tem pouquíssimo tempo e hoje só se fala em IA. E eu falei, eu acho que essa questão da IA ela vai ser tão transformadora como foi a internet lá nos anos 2000. Sim. E comecei a estudar. Aproveitei que estava no sabático e comecei a estudar, estudar, estudar e comecei a estudar focado em apoiar a pequena e média empresa. Quando eu fiz isso, né, e aí sim eu construí uma empresa para poder apoiar, aí teve um encontro com o Lucas e com a HubSegs, que a gente falou, olha, a gente tem um segmento aqui, a gente tem um setor inteiro de seguros que precisa de apoio. Foi essa a questão. Uhum. E vamos construir algo juntos. E qual seria uma primeira coisa que a gente poderia fazer de forma disruptiva? A gente pensou no todo o ciclo de venda do corretor. Então foi por isso que a gente, quando criou a Hub2, a gente pensou assim, como a gente ajuda, apoia o corretor no seu processo de vendas inicialmente, Uhum. né? Pensando no dia a dia dele. No ponto que o Lucas trouxe eu sou o corretor de tomar cafezinho, eu vou tomar cafezinho com todos os meus clientes. Isso tá ok? Tá. Esse ponto relacional é perfeito. Só que a gente tem condição de poder colocar mais um layer aí, colocar mais uma camada de um atendimento de produtos ou de venda de um RC com a venda de um empresarial junto. Quem faz a venda desse empresarial? Pode ser um apoio de uma automação. Então, pensando nisso, a gente foi lá e criou a Hub2U juntos para poder Ah, colocar no mercado. eu ia te perguntar exatamente isso. Quando que foi que surgiu a Hubtil? Então, a Isso. Hubtil tem quantos anos? A Hub2U está fazendo um ano, né? Faz um ano, Fazendo aí um são ano. vocês dois e ainda tem a HubSex. Sim. Que tem mais 3 sócios na HubSegs. Isso. Cada um fica num estado diferente. Eu Isso. sou responsável por São Paulo e Sul do Brasil. Tem sócios que cuidam de Minas, Centro-Oeste, Nordeste. Entendi. Aí centralizou a área tech com a Hub2U. Sim, isso aí. A Hub2U é a HubSegs com o Rodrigo. É, exato.
É verdade. Ele é o quinto Beatle. Ele é o quinto Quinto Sou o quinto Beatle, Beatle. gostei desse aí. A HubSegs hoje é uma assessoria, né? E como que começou essa parceria da HubSegs com a CAD Seguros? Começou essa parceria na Argo Seguros, né? Antes de transformar. Acho que, se eu não me engano, em meados de 2019, 2018. Desde 2018 a gente trabalha com Argo, passamos a transformação Argo para CAD, né? Evoluímos juntos, crescemos juntos. A CAD sempre apoiou a gente, então a gente viu muito quando veio a GP, a gente viu uma pegada muito tecnológica, muito uma provocação de Uhum. trabalhar com mais tecnologia, de trabalhar de uma maneira diferente, num formato diferente. Eu gosto muito da governança que vocês têm aqui, porque ela não é viciada no mercado de seguros. Vocês trouxeram uma visão muito de business mesmo para o negócio, e, e, e as seguradoras tradicionais hoje ela tem uma visão um pouco mais conservadora que a de vocês. Então, por exemplo, para a gente desenvolver aqui, a gente tem total abertura, total conexão com todo mundo, sempre teve as portas muito abertas, e isso ajudou muito a gente a desenvolver esse agente. Conexão e incentivo, né? Conexão e incentivo. Poxa, vamos lá. Vamos fazer. A gente se sente num laboratório aqui, né? Tipo, poxa, vamos testar junto. Vamos embora, porque, como o Rodrigo falou, IA é uma coisa muito nova. Então tá todo mundo, quem fala que já tem certezas é um pouco difícil, sabe? Eu acho que tudo que a gente está fazendo são testar hipóteses, validar hipóteses e trazer o que deu certo, os cases, para a gente, né, para os nossos corretores, trazer para o mercado isso. Mas ainda a gente ainda, todo mundo, todas as empresas que estão utilizando, ainda estão na fase de teste e validação. Teste e validação, deu certo, avança. Então a gente tem muita responsabilidade, a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente apresenta a oferta da IA para algum corretor, ele fica, cara, nossa, eu quero em tudo. Ele, calma, calma, vamos começar por partes. Com certeza. Vamos testar primeiro uma massa menor, vamos validar esses resultados, vamos validar esses indicadores. Chegou num lugar legal, você vai crescendo a massa gradualmente, porque é muito sedutor, né? As Atrativo. possibilidades são imensas, né? A gente estava tendo umas conversas agora, antes, nos podcasts anteriores, né, nos episódios anteriores, a gente falou muito sobre IA. E realmente chama muita atenção. E, tipo, parece que é megalomaníaco do estilo, eu posso fazer tudo. Você pode. Você consegue Pode, fazer, mas não deve. pode, mas não deve, é ótimo. É. Mas você pode, mas tem que saber fazer também. Não é só, tipo, a ferramenta tá Fazer ali. de qualquer forma. Fazer de qualquer É forma. isso aí. Isso é meio perdido, né? Meio sem É isso tato. aí. Quando você trouxe a questão do tipo de corretor, por exemplo, que ele é mais relacional, imagina você poder proporcionar esse corretor relacional a ele fazer relacionamento. Porque você consegue colocar uma IA para poder fazer aquela parte de burocracia que ele fazia sempre junto com o relacional, que ele estava acostumado, e você chega e proporciona ele falando assim, você está liberado, vai fazer relacionamento, vai Sim. tomar o cafezinho, vai fechar negócio, vai procurar novas formas de trazer novos clientes, você libera a automação aqui. O grande ponto da automação é que é uma coisa que existe há tempos. A automação existe há muito tempo. O ponto da IA, ela veio para humanizar isso. Essa é a questão. A gente tem uma brincadeira entre a gente que a gente ainda está invicto. Até hoje, ninguém que conversou com as nossas IAs descobriu que ela é uma IA. Aí Isso é você legal. pergunta, mas se ele perguntar, ela vai responder que é uma IA? Vai, claro, porque a gente tem uma questão toda aqui Da de política. ética e que a gente segue e tudo mais. Mas a gente fica orgulhoso de ver que as pessoas, elas esperam uma conversa humanizada. Tá? A gente já teve casos de clientes conversando com ela, falando assim no final: Olha, quem é essa supervisora? Eu quero te elogiar. Mentira. Por Que quê? divertido. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a IA ela vai trabalhar para ser sempre muito respeitosa, ela sempre vai ser compreensiva, então, e ela não vai cair em pilha. Às vezes, quando você conversa com o comando e dá algum problema, as pessoas ficam mais nervosas, pode acontecer algum Sou problema. humano. Então, o máximo na hora que você chega querendo matar no WhatsApp, ela fala assim: Eu entendo a sua frustração, mas podemos olhar por isso, isso, isso. Então, o grande ponto aqui que a IA ela veio não para substituir alguém, substituir uma coisa importante que seja feita. Ela veio para pegar aqueles processos que eram muito onerosos de tempo, aquele gasta tempo,
e poder liberar as pessoas para fazerem realmente o que gera valor para a empresa, que é fazer negócio. Cara, para a CAD, para a HubSegs, para a Hub2U, para o corretor, ele quer mais negócios. Como eu libero ele para fazer mais negócios? É isso que a gente quer proporcionar. Esse é o ponto. A IA com empatia, com empatia. É isso Ó, que e com uma base muito inteligente de conhecimento, né? Que a gente nunca será capaz de decorar, Sim. né? com Eu certeza. lembro que quando Mas, eu era mais novo, tinha a Barça. Acho que você não era dessa Que não, época, não, né? ciência tinha. completa. Ainda. Um cara muito inteligente, se você perguntasse a capital de um país lá na África, ele tinha que decorar isso. A aula de geografia era essa, Aham, era uma decoreba. Aí veio o Google. Então aí as habilidades de inteligência mudaram. Hoje não é o cara que decora e faz a decoreba, são habilidades mais relacionais, soft uhum, skills total. uhum, E eu acho que a gente está liberando o corretor, o objetivo da Hub2 é liberar o corretor para fazer essa parte relacional, essa uhum. parte do cafezinho. Por quê? Você consegue pegar uma barça inteira, colocar dentro de um agente, ele vai ler e vai interpretar, ele vai saber muito mais em qual página está a pergunta e vai responder exatamente como está o livro. E Exatamente. você ainda consegue moldar o comportamento dele. Eu quero que ele seja mais extrovertido, mais criativo, menos criativo. Então, realmente, são muitas possibilidades. Do produto de vocês falaram antes um pouquinho, né, que não é só para o corretor, mas também para o usuário final, Sim. certo? Sim. Mas aí, qual seria o papel do corretor nesse momento? Do corretor é planejar muito bem aonde ele vai utilizar, e a gente ajuda nisso. Porque a gente construiu, por exemplo, o agente de RCP, de RC profissional para médicos que tem aqui na CAD, a gente construiu o funil dele inteiro. Uhum. Ele consegue, do início ao fim, entregar uma apólice na mão do cliente, ok? Então, ele é um RCP para pessoas físicas. Então, vamos imaginar quanta coisa a gente pode fazer com ele, já que tem um funil inteiro construído. O corretor às vezes tem 3, 4 pessoas para ficar entrando no portal dessa seguradora, tira, manda. Tira, manda. Ainda tem que Uhum. lembrar de fazer follow-up. E muitos, quando a gente estuda operações dos corretores, principalmente os pequenos e médios, a menina tá fazendo num caderninho lá, ó, tem que lembrar de ligar pro seu João. E isso, essa parte operacional, a IA faz muito bem, programável. Você pode programar para ela fazer um follow-up, você pode programar para ela te lembrar, olha, a IA ainda não fechou esse ciclo aqui, não fechou essa venda, e está vencendo a renovação daqui a 2 semanas. Então ela já pode notificar o comercial, porque aí é a hora do ser humano entrar na jogada, entende? Sim. Então, assim, para alguns produtos de varejo, que a gente pensa muito em ROI hoje, né? É, Retorno sobre investimento. Então, realmente, alguns produtos, por exemplo, que outros que a gente desenvolveu, se você contrata uma pessoa para ficar ligando e vendendo aquele produto ou fazendo cross-selling naquele produto, talvez ela não vai se pagar, porque o ticket é baixo e ela não vai conseguir, a longo prazo, dentro de um período de um mês, vender o que pagaria ela e ainda geraria lucro. Então, também tem um quê de entregar um pouco mais de margem para a operação dele. Se ele tiver mais margem, ele investe mais em infraestrutura, ele toma mais cafezinho, ele viaja uhum. mais para falar com clientes. É um ciclo, né? E complementando, eu acho que o ponto importante da sua pergunta é que são dois pontos que eu queria falar. O primeiro, para não esquecer, é o seguinte: o nosso, que eu posso chamar de nosso, né, junto com a Claro. CAD, Hub2, HubSegs, o nosso agente é o primeiro agente do Brasil que faz um seguro end-to-end com entrega de apólice sem a necessidade de intervenção humana. E isso é super bacana. E isso falando do cliente final, Uhum. tá? Por quê? Porque é o seguinte, na hora que você pensa do relacional, é o corretor que está lá com o médico. Ele conhece o médico, é ele que vai conversar com o médico, é ele que vai indicar as questões mais importantes de se fazer um seguro de responsabilidade civil. Mas na hora de cotar, precisa de quê? Precisa de pegar o CRM, CPF, nome completo, Uhum. o endereço. Quem vai fazer isso? A IA. O humano Que antes faria, né? O ele, humano ele faria. Hoje faz, faz. ele faz. Porque quando a gente construiu a Pamela, né, que é a nossa, com o nosso nome lá, a Pamela, a gente não fez do nada. A gente sabe que muitos corretores vendem essa parte operacional pelo WhatsApp. Sim. Ele está conversando com o médico e fala, tudo bem, tudo bem. Então, ó, vamos fechar então? Deixa eu só aqui fazer a cotação novamente, me passa os dados. Aí ele vai lá e passa os dados. O que que a gente fez? A gente automatizou de forma humanizada essa parte e ainda, como o Lucas trouxe muito bem, a nossa capacidade de ter uma base de conhecimento, todas as condições gerais do seguro, ela sabe na ponta da língua. Então, o que é retroatividade? Ela sabe tudo. Como que age dessa forma? Como age daquela forma? E ela sabe e não erra. Mas a questão toda da venda, ela não está ali na conversa com a Uhum. IA, ela está antes com o corretor. É o corretor que conhece o cliente.
Entendo. Então, a gente acredita, por isso que a gente tem total tranquilidade desse agente, ele está na mão do corretor, para ele mesmo cotar para o cliente ali, né, comentando, né, ele está na fila do aeroporto ou numa fila de algum lugar e o cliente dele liga e fala, eu preciso da minha cotação. E ele não tem ninguém para poder fazer a cotação para ele agora, no momento, ele não consegue entrar na plataforma e tudo, ele pode fazer pelo agente. Isso que eu ia comentar, tipo, agora, a gente tá falando bastante sobre os agentes da gente, mas seria bom só pra gente explicar a todo mundo, assim, o que nós estamos falando, né? A gente está falando sobre a emissão de cotação de RC profissional, né, para médicos pelo WhatsApp. Sim, E isso é uma coisa inovadora. única, Sim. única. E daí a minha pergunta é tipo, onde foi, como foi que vocês detectaram essa dor para tomar essa iniciativa de fazer o WhatsApp? Tipo, em algum momento vocês olharam e falaram assim, há um problema, uma questão. Onde foi esse estalo, esse spark? A gente conversa muito sobre isso, É. né? Eu acho que o Rodrigo foi o cara que tomou essa iniciativa. E ele trouxe, o que ele trouxe pra gente que fez total sentido, é algo que até a gente comentou mais cedo, é que todo mundo dentro do WhatsApp, a maioria do seu tempo, do seu dia. É lá que as pessoas estão. Rede social, WhatsApp, toma muito tempo. E as pessoas estão cada vez mais comprando as coisas pelo WhatsApp, agendando uma consulta no médico pelo WhatsApp. E os bots que a gente estava vendo no mercado eram bots mais old school, que é aquele bot clique aqui, clique aqui, clique aqui, Uhum. né? E aí quando a gente tem a possibilidade de ter uma IA generativa conversacional que humaniza todo esse processo e ela é mais inteligente, porque eu vejo muita gente que constrói essa jornada do bot que clica aqui, clica aqui, clica aqui, aí ele quer uma coisa que não tem nenhum dos botões. E ele fica, para onde que eu vou? Acabou o funil ali, Não tem entendeu? mais o que fazer, né? Acabou o funil, ele não avança. Digita uma pergunta e o bot ainda força Volta, Não entendi. Responder. Aí manda mesmo. ele erra. Então, assim, esse foi o cara que teve todas as iniciativas de convencer a gente de é o WhatsApp. Por que não uma landing page? Por que não um site? Entende? É onde a pessoa está, né? É onde a Sim. gente está. Vamos falar, nós também estamos no É. WhatsApp o tempo inteiro. Tem um lema que eu levo agora comigo, que é assim, tudo que é repetitivo pode ser automatizado. Então, ter o relacionamento não é repetitivo. Isso é construção, isso cada um é cada um. Mas pedir o seu CRM, seu CPF, isso é repetitivo. Sim. Então a gente olhou as conversas que os corretores faziam e a gente falou, vamos trazer, aprender e tentar melhorar essa conversa. Então foi isso que a gente fez, sabe? O ponto todo da por que fazer foi que a gente viu que quando a gente, como cliente, falando de RC, ou falando de empresarial, ou falando de, sei lá, de automóvel, o que a gente faz? Alguém no automóvel conversa pelo WhatsApp, a pessoa fala assim, me manda sua apólice anterior? Não é assim, cara? Nós, como clientes. Então, por que não a gente ter, em vez de ela mandar a apólice anterior para alguém que vai ter que pegar, olhar, pegar os dados, colocar na plataforma, eu já não tenho uma IA que ela lê tudo e já faz a cotação. E a gente faz isso no nosso agente. Porque o nosso agente pode chegar e falar, eu não quero ficar falando meus dados. Toma aí meu CRM. Ele manda o CRM, a gente pega os dados e já usa para Já cotação. usa. Tá, isso é bom para o cliente, Uhum. isso é bom para o corretor, isso é bom para a CAD, isso é bom para todo mundo. É um ganha-ganha total de tempo, de negócios, enfim. Por isso que a gente. E o mais importante, eu acho que é legal a gente falar, né, Lucas? A primeira seguradora que abriu as portas para a gente foi a CAD. Sim. Por isso que a gente fala, por isso que a gente fala que é o primeiro produto de venda end-to-end, né, do início ao fim, Sim, com a entrega de apólice por WhatsApp é esse aqui nosso, né, com a CAD, porque foi a primeira seguradora que falou, eu vejo valor nisso, pode fazer. E faz sentido, E né? a questão dos dados, né? Porque como o bot está interagindo ali, tem a privacidade, né? E com certeza deve ter um aceite. E tem como também a empresa utilizar isso para análise também, né? De quantas pessoas fechou de fato a pólice ou tem algum problema. Sim, claro. O bom disso é que a gente tem um banco de dados que a gente pode chegar e trabalhar. Assim, o próprio corretor pode trabalhar, lógico, o cliente dando autorização. Você Uhum. disse muito bem que é muito importante, a gente respeita muito a questão da LGPD, a gente sabe da importância disso, mas imagina para um corretor que vende, como eu falei,
ele tem todo o fluxo ali, ele tem toda a história ali, ele sabe que aquele cliente é um cliente potencial para o empresarial. Ele é um cliente potencial para outro. A gente consegue gerar essa inteligência, porque o que o Lucas trouxe é muito importante. O coração, assim, a cereja do bolo é o agente, né? Que é Sim. legal de ver, assim, se a gente puder até depois colocar junto com o episódio o agente da ACAD conversando Funcionando. para vocês verem, para o pessoal ver, vai ser super bacana. Ele é o coração, mas o que vem antes, que é a questão de renovação, que é a questão de fazer uma pré-filtragem de leads, e o que vem depois, que é até apoio em questão de documentação de sinistro, isso tudo faz muita diferença no processo do corretor, porque ele sempre tem que estar próximo ali o tempo inteiro, né? Ele sempre tem que estar olhando, e a gente pode ter uma IA que pode fazer esse primeiro atendimento, que seja, sabe? E aí a gente vai colocando, porque a gente coloca para o corretor, a gente quer uma visão para ele vender mais. Então, além da IA, a gente tem uma plataforma em que uma IA automaticamente vê a conversa e fala assim, que parte do funil de vendas que ele está? Ah, ele está no processo de negociação. E aí ele tem uma plataforma que ele vê todos os clientes que estão em negociação sem precisar de um humano marcar que ele está na... Sabe aquele Kanban que a gente Aham. vê sempre? Também, Sim. cainha Ele da já, mente, né? ele já classifica Mesmo automaticamente por IA. A IA já classifica. Aí vamos supor que está num ponto na negociação em que o corretor fala assim, nesse ponto da negociação eu quero que um humano atenda. Pode ser, né? Pode. Eu não quero que feche o seguro com a IA. Ele pode decidir isso. Então, automaticamente a gente pode configurar a plataforma que na hora que chega nessa fase, ela atribui a conversa ao comercial da corretora, e o comercial da corretora, ele assume o WhatsApp que estava a gente sem mudar de número. Que isso é um negócio que faz toda a diferença, porque a fricção de atendimento, o Sim. cara desiste, não, tá bom. Pelo Eu tempo também, tenho que né, entrar nesse negócio. outro Agora, pra WhatsApp, falar com essa eu tenho pessoa, tenho que contar tudo. Então, são coisas que a gente percebeu, vendo as dores dos corretores, a gente percebeu e a gente construiu para tentar deixar a vida dele fácil, para ele poder chegar e relacionar ele. Um ser humano não é escalável. Ele tem limite, tem capacidade. Um agente ele consegue atender múltiplas pessoas em segundos. Aí uma primeira resposta muito rápida. Tá todo mundo muito ansioso, né? Então, tipo, se demora 2 segundos para responder um WhatsApp, já vem uma interrogação. Quem nunca recebeu isso? respondendo a mensagem assim, anterior, cara, só com uma pergunta. nós estamos tratando nós mesmos como chatbots. Né? E a expectativa que a gente tem é de uma velocidade. E aí a gente tem muitos cases, por exemplo, de corretores que o cliente já é cliente do corretor, ele precisa fazer cross-selling ou upselling, mas ele tem uma base grande. Você acha que ele vai conseguir percorrer? Vamos lá, eu tenho uma base de automóvel, eu quero fazer uma oferta para 1.000 clientes meus de residencial. Será que uma pessoinha ligando vai conseguir fazer isso em quanto tempo? Ou será que eu tenho que contratar quantas pessoas para terminar essa base de 1.000? E hoje um agente consegue fazer essa parte de pré-qualificação, a primeira oferta, e aí quem se interessar entra num funil, aí vai para o time dele, mas aí já chega um lead mais qualificado, não chega? Então, você está se relacionando com o seu cliente do mesmo jeito, só que você está selecionando melhor e gastando, sendo mais eficiente com o seu tempo. Verdade, tem um exemplo bom que a gente gosta de dar. A gente tem um dos sócios, o Wesley, ele é professor da Escola Nacional de Seguros. E aí, NS. NS. Ele é professor de RC. Ah, tá. Então ele gosta de falar que ele ajudou a Pamela a ficar mais inteligente. Ele é professor. E ele nos contou um dia que a gente estava em final de período de testes da Pamela. Ele falou assim: Rodrigo, eu quero fazer um negócio. Eu falei: o que que foi? Eu vou dar aula de RC e no meio da aula eu vou disponibilizar o número do agente e eu tenho 50 alunos na sala. E eu vou pedir por 50 cotarem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a gente falou: pode ir lá, eu vou estar aqui de olho, porque a gente estava no período de final de testes. E foi tranquilaço. Imagina você pensar um atendimento, 50 pessoas, se você ter 50 atendentes recebendo pedidos de cotação. E um corretor que você tem que botar 50 de uma vez só, uma porrada. Fora isso que pode ser 50, mas tem gente que pode acionar 2 horas da manhã, Qualquer o hora. outro 5 horas da manhã, 24 e é horas, 24 7 horas. horas, 7 dias por semana. Né? Então tá rodando ali, uns leads ali, ele não deixa de fazer o primeiro atendimento do lead, ou se ele quiser finalizar como o funil inteiro está construído, quiser fazer uma venda 2 horas da manhã, ele faz. Verdade. E esse ponto que eu estava contando, assim, só para finalizar essa questão dos usos, né, que a gente pode fazer, a gente estava falando da questão do cliente, talvez do médico, ele falar: não quero mandar meus dados, toma aí meu
meu CRM, né? Vai lá e baixa, né, o CFM O pelo CRM, portal, carteirinha. a carteirinha, e ele manda a carteirinha e a gente lê a carteirinha toda. Ah, A por gente foto? com foto e tudo, pela foto da carteirinha. A gente lê Melhor todos os ainda. Não dados. precisa escrever o número do CRM. Isso, A ele própria só já manda a consegue ler a foto. foto. É, manda áudio, ela responde áudio, ela responde. Ela responde, ela responde em Vamos várias colocar a voz do línguas. Léo? Vamos, pode Vamos colocar, pode colocar. colocar, pode Vamos. colocar. Eu Dá deixo. pra clonar sua voz. Não, não quero mais não. Se você deixar, se você der o aceite. É. Não, não. E o interessante é que assim, a gente foi mostrar o agente, e a gente mostrou o agente fazendo isso, né? Ele recebendo a carteirinha, ele pegando todos os dados, e aí o corretor falou assim, eu adorei, eu quero, tal, mas eu queria um específico essa parte de leitura Dos dados. dos dados. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho uma pessoa responsável por pegar isso e anotar, colocar numa planilha. E aí a gente faz isso em 40 segundos. Ele manda 40 segundos, eu tenho isso como se fosse planilhado, já sendo usado pela IA. Até margem de erro humano, né, diminui. Ainda tem, Então, assim, o mais interessante dessa jornada está sendo conversar com os corretores, porque eles vão trazendo essas pequenas dores, vamos dizer Uhum. assim, né? A gente já conversou, e o Lucas, a gente conversou com corretoras grandes, que chegaram pra gente no final e falavam assim, sabe o que eu precisava? Dessa sua IA aqui, além de vender, que ela conversasse depois das 18 horas. Porque depois das Ah. 18 fica cliente mandando mensagem pedindo segunda via de boleto, não é, Lu? Exato. E a gente falou, gente, a gente pode ter isso, né? E aí é legal que a gente. E aí não tem nada a ver com tirar o emprego de alguém, porque a gente está falando de 18 Exato. às 8 da manhã, né? Que é o ponto que ele trouxe de falar a qualquer momento. Tá sendo uma jornada incrível aqui de aprendizado e de construção aqui, porque tudo que a gente vê e conversa com os corretores, a gente vai construindo e trazendo uma feature a mais. É, E- a fórmula tá crescendo. Tá Tá. crescendo. Não, e cada reunião que a gente tem com o corretor é super interessante. Cada um traz uma dor diferente. A gente vem clusterizando essas dores, né? Fazendo um comparativo de como elas são similares para montar cada vez mais produtos já encaixotados, fixados e prontos ali para ser mais rápido de fazer uma oferta para Uhum. eles e mais rápido eles contratarem, né? E cada corretor está ensinando a gente muito sobre o próprio negócio deles. Fala, cara, como eu posso melhorar também como assessoria? Entende? Então, tá sendo bem nobre essa jornada, entende? Então dá ideia, tipo assim, e aí? E se a gente fizesse isso? Até lançar, até procurar achar as ferramentas corretas, as tecnologias corretas. Quanto tempo demorou tudo isso? A gente tem outro ponto a favor da gente estar tratando com IA e com essas ferramentas, principalmente utilizando o WhatsApp. O processo é muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, aqueles projetos de tecnologia, né, que a Chile Uhum. conhece, Sim. que é da área de tecnologia, né, que são projetos mais longos, que tem tempos de sprints e Uhum. aquela coisa de 2 meses, 3 meses. O que eu lembro é que eu recebi a API de vocês numa quinta-feira. Eu acho que na outra terça eu mandei pro Lucas, falei assim, Lucas, dá uma olhada. Para ele poder. É assim, crua ainda, primeira Claro. versão, mas dá uma olhada. Ele conseguiu conversar e já começar a trazer alguns pontos ali que a gente vai mexendo, entendeu? Eu acho que tem dois mitos de tecnologia que a gente tem que quebrar depois que a IA cresceu tanto. Uhum. O primeiro é que antigamente você gastava rios de dinheiro, era uma empreitada fazer um portal, fazer um agente, tinha que contratar não sei quantos desenvolvedores hard code ali e tal, e, poxa, era bastante caro. O setor de tecnologia fez bastante layoff, vocês viram? Por quê? Sim. Porque hoje tem muita ferramenta no code, low code, que acelera muito esse processo. Então, hoje, fazer um projeto é mais rápido e muito mais barato do que o corretor pensa. Uhum. A tecnologia, ela sucateou muito o preço dela depois de todas essas ferramentas que estão surgindo. Então, hoje, essas empreitadas, elas são bem mais baratas, entende? Então, Mas eu tenho um ponto que eu preciso dar os parabéns para vocês. A qualidade da documentação de vocês ajudou o processo a ser mais rápido. com certeza. Porque se não tem uma qualidade de documentação, seriam indas e vindas de, tá dando errado aqui, está Vários dando errado ali. problemas, Mas como a documentação de vocês ela é muito clara, já está tudo funcionando, Uhum. né? Muito Não bem. tem muita conversa do tipo, se você usar esse parâmetro e não funciona, ele funciona. Então, e outra coisa, estar junto na construção
com pessoas do mercado que conhecem. Então, tem toda uma ordem, tem toda uma sequência de chamadas de APIs de vocês, em que se eu fosse, depois de estar fora do mercado de seguro há vários anos, tentar fazer sozinho, é lógico que eu ia errar feio, rude, né? Como É, diria. É feio, né? Errar rude. e Mas demorar por mais, isso né? que foi Pô, junto e por isso que foi tão rápido. Eu também achei que foi bastante rápido. A qualidade da documentação de vocês fez a diferença. O que já teve de impacto? Já sentiram algum grande impacto com essa agora, com esse WhatsApp para os corretores? olha, a gente está aprendendo muito e treinando bastante Show. elas. Os maiores impactos que a gente vê hoje na IA, elas aí não é ainda para ela de fato vender para o cliente final, para o médico. Isso aí muito corretor, inclusive, fala, mas vai substituir o papel de consultoria do corretor de seguros? Não. Mas os cases de sucesso está exatamente onde o Rodrigo falou. Cara, se você já tem um funil inteiro dela construído, para que você vai pegar um colaborador seu para ficar baixando uma renovação no portal em tempos aleatórios, porque cada um tem sua forma de se organizar, né? Sendo que a IA já pode te entregar para você pronto. Depois que o Léo já é meu cliente, Uhum. se eu enviar uma oferta com a minha marca da HubSegs, né? No caso, a HubSegs não faz venda direta, mas vamos lá, vamos supor que eu sou uma corretora. Sim. Você já é meu cliente. Eu estou enviando uma renovação para você. Você entende que eu não preciso mais tanto do relacional ali? Aham. Então, assim, esse está sendo o grande sucesso do agente, entende? Então, você não precisa realmente, de fato, ficar fazendo todo esse trabalho de novo. E outra coisa, a IA consegue ser matemática, precisa, coisa que nós, seres humanos, não somos, né? Por mais organizado e disciplinado que você seja, né? E a nossa expectativa é de um crescimento escalável aqui agora, até mesmo depois desse podcast. A gente poder apresentar ele mais e melhor para os corretores, né? A gente sabe que a gente tem aqui bastante, né, parceiros corretores na HubSegs, que a gente tem conversado e a gente já está plantando em vários corretores, mas a gente espera mesmo poder ajudar milhares de corretores Tem mais aqui. produto aí, viu? E vem mais produto aí. Tem mais produto ACAD para sair no WhatsApp aí na Ah fila. lá, o spoiler. Tem bastante coisa aí, não podemos dar o spoiler agora, mas já estamos negociando mais produto. Acho que um outro mito, né, que a gente tem que vencer aqui é que o corretor de seguros ele sempre questiona, não, poxa, mas a IA vai me substituir? Não, não vai. O que a gente traz aqui para eles é que hoje ele vai ter que aprender a conviver com a IA, aprender a adicionar a inteligência artificial dentro do trabalho dele, porque senão ele vai de fato perder a concorrência para muita gente. E outra coisa é que a gente sempre fala para os corretores, às vezes eles vêm querendo que a gente adicione inteligência artificial num processo dele que já não está funcionando muito bem. Uhum. A inteligência artificial não vai fazer um grande milagre. Uhum. É legal ele entender que um processo que ele já faz muito bem, quando você vai adicionando, suplementando inteligências artificiais em partes desse processo, aí ele escala e o processo fica mais eficiente ainda. Então, a gente vem ajudando muito o corretor a organizar essas ideias também, porque todos querem usar, todos se interessam, mas a primeira pergunta que chega para a gente é: por onde eu começo, Lucas? Como, né? Como eu adiciono? Aonde primeiro? E aí a gente também ajuda nesse processo Ah, que legal. Nós somos uma empresa de seguros que faz tecnologia, não uma empresa de tecnologia que começou a fazer seguros. Isso Então, aí. isso que o Rodrigo falou da gente ter uma expertise no mundo de seguros muito grande, ajudou bastante a gente a desenvolver e tomar todos os cuidados para que o agente realmente ele seja um especialista em seguros. Bacana. Gente, estamos chegando perto do final. Claro, assessorias tem que estar no mundo cada vez mais digital, né? Os corretores estão acompanhando, as assessorias também, né? Mas a gente está chegando já pertinho do nosso final do Acadcast. Tipo, que recado vocês poderiam dar para as assessorias que querem ser mais digitais ou querem estar mais próximas de soluções com inteligência artificial? Tipo, onde começar? Você já falou, né? Primeiro, organizar internamente, né? Já dá para Muito, ajuda já bastante. ajuda bastante. E o segundo passo, bom, pesquisar, não, assim, seria isso, não? Muitos concorrentes, né? A gente tem concorrentes, mas não somos inimigos, né? Uhum. Já procuraram a gente para a gente desenvolver projetos para eles, tá? Estamos super abertos. Acho que o mercado só tem a ganhar, tem espaço para todo mundo. A gente não consegue atender todos os corretores do mercado, então a gente não precisa ficar brigando pelo mesmo espaço. Mas eu acho que o grande recado para os assessores é comece. Quanto mais cedo começar a pensar nisso, a pensar em formas de fazer seu trabalho de uma maneira diferente,
vai ser melhor. A gente tem que mudar o formato que a gente trabalha, a gente tem que se adaptar a esse novo formato. Porque senão você vê que a gente está passando por um período onde está todo mundo tentando trabalhar como uma máquina. É. Nós não somos uma máquina, mas a gente tem que utilizar a máquina a nosso favor. Então, acho que esse recado é E isso. para quem que diz que tecnologia e seguro não combina, o que que você falaria? Eu falaria que experimente uma nova forma de ver que essa máxima ela não erra, que você pode ter processos hoje que são repetidos e que podem ser automatizados, que você pode ter mais tempo para fazer o que você realmente é bom, entendeu? Que é fazer negócios, que é tratar clientes, que é trazer novos clientes. Vamos fazer um bate-bola rapidamente? Vamos. Ó, o bate-bola é jogo rápido. A gente vai falar uma palavrinha aqui. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, pra gente matar, Vamos lá. Vamos ver se Agora, consegue. sempre quis fazer isso no programa da Marília. Gabriela. Ah, é? Então vou começar, vai, assessoria. Propósito Parceria com a CAD. Vamos diferenciar. IA. necessário. E? Pamela. Experimente. Experimente a fama. A mamada Bertona. Tecnologia. Precisamos evoluir. Precisamos evoluir. E faz uma pra finalizar. Mercado de seguros. Tem tudo para se transformar. Ainda mais. Boa. Gente, muito obrigado. Muito Obrigada. Obrigado a obrigado mesmo. Foi vocês. muito legal. Pior que eu aprendi muita coisa que eu não sabia mesmo. Foi muito legal, real. Obrigadão, Shirley também. Obrigada. Gente, para quem está assistindo a gente no YouTube, então, relembrando, comenta aqui embaixo se você ficou alguma dúvida, se não, o que você quer ver nos próximos AcadCasts. Siga a gente também em todas as redes sociais. Só uma pergunta, quem quiser achar vocês também, a gente pode colocar o contato de vocês na descrição do vídeo lá, o site da Hub2U e da HubSex. No Spotify também é só seguir a gente seguir a nossa playlist no Spotify, que toda semana vai ter um AcadCast novo. E é isso, né? E é isso. Fica por dentro também nas redes sociais, que também a gente está noticiando por lá quando sai episódio novo aqui. Um beijo pra vocês, até semana que vem. Até.